Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo o estudo do capítulo 14, vamos analisar os versículos de 24 a 26. Nessa passagem, Jesus explica mais sobre o Consolador e podemos buscar na bibliografia espírita outras informações para tentar identificar o Espírito de verdade. Então, acompanhe conosco esse estudo. No texto bíblico está assim escrito: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, mais um trecho que faz parte da conversa que Jesus teve com seus discípulos na véspera da Páscoa, antes da sua crucificação em Jerusalém. Mais uma vez, Jesus tenta deixar para os seus discípulos uma mensagem de esperança em relação ao futuro. Então ele explica logo no versículo 24 que quem não me ama não conserva, não guarda as minhas palavras. Então ele está nos mostrando aí o que condiciona a qualidade do aprendizado do Evangelho. E essa aprendizagem dá a medida do nosso relacionamento com Deus. Então, para que a gente possa se aproximar do Criador, é preciso aprender o roteiro que Jesus nos deixou. João, ainda no capítulo 8, no versículo 42, ele traz uma fala de Jesus numa discussão com os fariseus e as autoridades do templo, em que Jesus, respondendo aos fariseus, diz assim: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Então ele está sempre repetindo que o que ele ensina não é de si, é o que ele aprendeu com Deus, que é nosso Pai. Então, nós é que precisamos acolher que Deus é nosso Pai. Essa filiação é um movimento nosso em relação a Deus. Nós podemos não reconhecer e ficar distante dessa possibilidade por um tempo, porque em algum momento nós vamos ter que nos aproximar, porque a evolução não para, o progresso é lei da natureza. Dentro desse tema também há uma controvérsia sobre a natureza de Jesus. Na obra Gênese, no capítulo 15, Kardec vai trabalhar um tema chamado superioridade da natureza de Jesus. E ele vai explicar que o Mestre, quando encarnou na Terra, esteve longe de apresentar-se com o corpo fluídico, que é uma tese que existe também em torno da ideia de que Jesus não teria efetivamente encarnado, ele teria utilizado um corpo fluídico. Mas Kardec analisa o seguinte: como homem, ele tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade em relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Pastorino, também na sua coleção Sabedoria do Evangelho, no volume 8, ele explica
Volta-se então para o outro lado ao referir-se ao mundo, pegando o trecho da Bíblia. Quem não me ama, preferindo as exterioridades superficiais do mundo e seu próprio eu pequeno, não realiza evidentemente meu ensino. E, logicamente, não tem possibilidade de perceber a sintonia com o Cristo interno. Recebe e realiza as ondas de outras estações emissoras. E, mais uma vez, é dada a garantia absoluta da fonte de onde emanam as revelações. O ensino que ouvis não é meu, mas do Pai que me enviou. Ainda uma vez revela-se a obediência total às ordens do Pai, que é maior do que ele, né? Jesus diz: o Pai é maior do que eu. O Filho faz a vontade do Pai sem titubear, repete o ensino do Pai, revela a palavra, o Logos paterno, como lídimo intérprete que não trai a confiança nele depositada. Esse é o entendimento do Pastorino. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, nós temos a mensagem do Espírito de Verdade, que termina assim: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensino, instruí-vos, este o segundo. Então, aí nós vemos quem é esse Espírito que com essa autoridade nos dá esse mandamento. O amai-vos é o mandamento de Jesus, mas ele acrescenta: instruí-vos. Então, quem será esse Espírito da Verdade? Há no meio espírita basicamente 3 posicionamentos sobre quem seria essa individualidade. Seria o próprio Cristo? Seria João Batista? Seria um grupo de espíritos elevados atuando sob a direção do Cristo? Na Revista Espírita de março e junho de 1862, tem a evocação de 2 membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que regressaram à espiritualidade, o senhor Jobard e o senhor Sanson. Os 2 afirmam nas suas comunicações estar vendo o Espírito de Verdade pairando acima de todos na reunião da Sociedade Parisiense. E no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 6, e em O Livro dos Médiuns, no capítulo 31, item 9, consta a mesma mensagem. Uma mesma mensagem, o mesmo texto, está no Evangelho, no capítulo 6, está no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, item 9. E ela está assinada pelo Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, e no Livro dos Médiuns está assinada por Jesus de Nazaré. Então, e na Revista Espírita de dezembro de 1864, há uma mensagem do Espírito de Verdade em que ele faz referência à obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançada naquele ano, dizendo assim: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pelo maior número, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Há várias moradas na casa do Pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Estas palavras o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Então, essa mensagem também dá uma identificação muito boa do Espírito de Verdade com Jesus. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, uma outra magnífica lição do Espírito de Verdade, ele diz assim: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Essa mensagem também repete as lições que Jesus também dava ao tempo em que esteve aqui na Terra. Então,
Vamos cogitar sobre isso? No livro da Esperança, Emmanuel comenta o versículo 26. E isso está numa lição de número 15, chamada Espíritas Instruí-vos. Então, ele vai analisar esse ensino do Espírito de Verdade. E está comentando o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, Emmanuel comenta assim: prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens, à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade, e levantam-se as ideias de burilamento e defesa. Quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo de superfície, imperioso tratar as águas da fonte. No entanto, cansar-nos-emos debalde se não lhe resguardarmos a limpeza no nascedouro. Educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que se lhes pacifique o raciocínio conflagrado. Espantamo-nos diante do desajustamento juvenil a desbordar-se em tragédias de todos os tipos, e pouco realizamos a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais, e na maioria das circunstâncias somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Combatamos sim o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de Verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: espíritas, instruí-vos. Aí, a mensagem do Espírito de Verdade em perfeita consonância com os ensinos de Jesus de Nazaré. Que Ele nos abençoe e nos fortaleça. Ficamos por aqui hoje, mas voltaremos noutra oportunidade, se Deus quiser. Até lá.